Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Essa mensagem aqui é muito conteúdo, muita coisa para se falar num domingo só. Então nós vamos dividi-la em 3 mensagens. Hoje nós vamos tratar de definindo e os tipos de depressão, definindo a depressão e os tipos. Numa próxima mensagem, o crente e a depressão e as causas da depressão. E a última são 3 mensagens, a depressão nas páginas da Bíblia e vencendo a depressão com Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, Salmo 18, 28 a 32. Salmo 18, versos 28 a 32. Porque tu, Senhor, acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Eu acho lindo essa expressão do verso. Com o meu Deus, eu saltei uma muralha. Que bênção, não? Com o meu Deus, eu saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Escudo para todos os que neles confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Podeis assentar, amados? Depressão é uma muralha que nós temos pela frente. Há muitos que dizem que crente não pode ter depressão. Eu sei que quando eu já falei sobre esse assunto, escrevi sobre esse assunto, recebi também algumas respostas ao que eu escrevi, ao que preguei, dizendo que crente não tem depressão. Ora, o crente, a Bíblia prova que o crente também pode ter depressão. O crente pode ter câncer, o crente pode ter derrame, o crente pode também ter a corona, o Covid-19, o crente pode, ninguém está livre disso. Depois que o homem caiu, foi uma sentença que às vezes nós usamos ela até como um jargão, mas não. Maldita é a terra por tua causa. Acabou. Entrou tudo no mundo, porque repito o que já disse aqui várias vezes. Se crente não ficasse doente, por ser crente, muita gente ia procurar o evangelho pela apólice de seguro, para não ficar doente, não por causa de Jesus Cristo. Então, queridos, aos contrários, problema deles, nós respeitamos, mas na realidade a Bíblia fala, o crente pode ter depressão. E o que é a depressão? Nós vamos hoje definir isso. Mas podemos dizer que de saída, a depressão é global e democrática. E não faz acepção de pessoas. Pode ser gente intelectual, gente abastada financeiramente, gente de pouco recurso. A depressão ela é democrática, é global. E nos dias que nós estamos vivendo, esses tempos difíceis, onde notícia ruim pulula por tudo quanto é lado, por toda a parte da mídia, o clima se tornou favorável a isso. Quais são as perspectivas de hoje? Aquela insegurança, como é que vai ficar a economia? Como é que vai essa pandemia? Será que vai sair? Como é que vai voltar a ser o que era antes? Será que volta a ser o que era antes? Então, uma série de interrogações somadas a uma quantidade exagerada de notícias, e notícias fabricadas, politizadas, notícias de terrorismo midiático, tudo isso é uma somatória para mexer com o emocional, porque todos nós aqui temos um emocional, e além do mais outros fatores. Então nos dias difíceis, fez a depressão chegar àquilo que já há alguns anos atrás a Organização Mundial de Saúde falava, né? A depressão vai ser o mal do século 21, e está sendo. E ainda mais agora empurrada por essa pandemia. Quanta gente com medo, apavorada, de que queridos que morreram com isso, amigos, nós mesmos também ficamos preocupados. Pastores estão indo embora,
estão partindo para a glória. Então, de uma maneira ou de outra, sempre preocupa o nosso emocional. O nosso emocional. Agora, nós temos como nos manter à luz da palavra. Então, meus queridos, a depressão está virando o mal está se tornando o mal do século 21. E nessa manhã eu quero falar só dois pontinhos que foi os que eu anunciei aqui. Vamos definir a depressão e os tipos de proteção. Então, de depressão. Em primeiro lugar, vamos para o Salmo 22, verso 15. Salmo 22, verso 15. Esse salmo, ele prefigura o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por duas crucificações. Uma foi no Gólgota, a crucificação física. Mas a outra crucificação foi lá no Getsêmani, que foi a crucificação aqui, ó. A crucificação estava aqui, na cabeça dele. E foi uma tristeza tão grande, foi um momento tão difícil, que o ser humano não consegue atinar, porque tão difícil era que o seu suor virou sangue. E ele fez aquela oração: angústias de morte estão chegando a mim. E o que ele falou para o pai? Pai, se for da tua vontade, passa de mim, se for da tua vontade, esse cálice. Entenderam o que ele pediu? O sofrimento estava tão grande aqui, ó. A crucificação lá do Getsêmani estava tão forte na mente dele que falou: passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus enfrentou uma agonia, porque depressão, agonia e angústia é tudo uma coisa só. Depressão, angústia, tristeza profunda, tudo isso é sinônimo de depressão. Então, queridos, nesse verso aqui, no capítulo 22, no verso 15, olha a expressão que o salmista usa. Capítulo 22, o verso 15. A minha força, ó, quem sabe o que é depressão, e outros que já viram pessoas deprimidas, vai entender bem isso aqui, olha. A minha força se secou, como um caco de telha, ou de cerâmica, exposto ao tempo. Um caco, para que serve um caco? Aliás, é uma expressão que se usa hoje no popular aqui. Uma pessoa, quando está para baixo, ela diz: eu estou o caco, eu me sinto um caco. E a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Então, queridos, definindo a depressão, é um caco. O deprimido se sente um caco, arrebentado e numa tristeza profunda, angústia, sem saber como sair. Não vê solução. Então, numa definição mais popular ainda, além de ser caco, de ser um peso, de ser arrebentado, angústia, aflição, a depressão é um mal. Ela é um mal, é uma patologia de efeito, ela não é causa. Presta bem atenção nisso. Ela é um mal de efeito, ela não é a causa. Ela não é a causa do problema. A depressão não é uma doença. Ela não é causa, ela é efeito de alguma coisa. Por isso eu a chamo de a febre da alma. Porque quando você está com febre, a febre não é a doença, a febre indica. A febre ela indica que o organismo está tendo algum problema. E a depressão pode ser também um mal que aponta para um problema da alma, das emoções. E nós vamos trabalhar nas 3 mensagens sobre isso aqui. Depressão tem que ter uma causa. Esse negócio de dizer, não, depressão é manha, depressão é dengo. Quem fala isso nunca teve, e espero que nunca tenha. Eu conheci muita gente que falava, não, depressão não é coisa para crente não. E tiveram e passaram por depressão, até colegas meus pastores. Pastor Infante, o negócio é bravo.
Então, meus queridos, a depressão, o que ela é? Ela é um mal de efeito e não a causa. Febre da alma, mas há uma causa. Há uma causa, preste bem atenção que esse é o X da questão. E nós vamos trabalhar nisso. Há uma causa. É arrastar-se de um dia para o outro. A pessoa fica num estado tão deplorável, tão sem ânimo, que ela não vive naquele dia, ela se arrasta de um dia para o outro. E isso eu estou falando definições seculares, né? É uma pequena, é um problema que qualquer pequena ação que você tenha que fazer, qualquer pequeno gesto, demanda um big de um sacrifício. Até para ir para banheiro, escovar dente, tudo é um sacrifício. A fome vai embora. E ela também, a depressão é um mal de extremos. Para a maioria, a fome vai embora. Para uma minoria, come um boi. A fome é grande, porque é de extremos. As pessoas, na maioria, ficam prostradas, caídas. Mas quando ela é extremo, ela vai para o outro lado, as pessoas ficam com uma alegria meio estranha, exagerada. Então ela tem esses extremos, mas na maioria segue esse caminho. Prostração, perca da vontade de fazer muitas coisas. E agora o que eu quero mesmo mostrar é como foi dito aqui, né? A Bíblia, gente. O livro maravilhoso esse aqui. A Bíblia mostra tudo. Agora, qual é a definição da depressão na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre depressão? Vamos lá para o Salmo 88. Lembre bem o que é depressão, vocês viram. Agora vocês vão ver aí se ela está na Bíblia ou não está. Aliás, ela entrou no Éden, viu? Porque todo deprimido é medroso. Todo deprimido tem medo. Tem medo. Faz parte da coisa nos deixa mais sensíveis e mais medrosos. E quando Adão pecou, qual foi a primeira resposta que ele deu a Deus? Eu tive o quê? Tive medo e me escondi. Então o medo foi a primeira desgraça que entrou no mundo. Então aqui no Salmo 88, versículos 1 a 10, olha só, acompanha comigo aí a leitura do verso 1 ao 10. Pensando no que eu falei aqui, se arrasta de um dia para o outro, uma tristeza profunda, uma pequena ação, um grande sacrifício. Começa com a oração dele. Esse salmo aqui, segundo William MacDonald, que foi quem fez o dicionário da Bíblia, comentário da Bíblia do Velho Testamento e do Novo Testamento, que foi distribuído pela chamada da meia-noite, ele fala uma coisa, que esse salmo é o salmo mais triste da Bíblia. Começa clamando por tristeza e termina sem final feliz. Você não sabe como é que ficou o final feliz. Agora, evidentemente, ele está mostrando nisso aqui a necessidade de um clamor a Deus nos momentos difíceis. Olha o que diz aqui: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Bom, então a depressão já tem uma coisa boa. Ela já leva a gente para clamar. E eu vou falar isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu já falei para você, já contei a história minha com o Salmo 40, né? Já contei a minha história com o Salmo. Eu me agarrei nesse Salmo, no Salmo 40, e uma vez a Ana pulou da cama. Dormindo, eu comecei a cantar o Salmo 40, de tão agarrado que eu estava com o Salmo. E cantei com aquela voz de quem estava dormindo, vocês sabem, né? Não vou fazer aqui para não assustar quem está vendo lá. Mas a Ana pulou e escutou, eu estava cantando. Não nessa voz aqui. Esperei com paciência no Senhor eu esperei com paciência. Então eu estava cantando aquilo de noite, me agarrei com esse salmo. Então, irmãos, olha aqui, tenho clamado de dia e de noite, chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Veja como a palavra clamor aparece muito aí. Porque a minha alma está cheia de angústia. Ora, depressão é angústia. Tristeza, agonia, olha aqui. Porque a minha alma está cheia de depressão e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Eu estou como um homem sem forças.
Quer uma definição melhor do que essa? O que é depressão? É um homem sem forças, uma mulher sem forças. É isso. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais tu não te lembras mais, e estão cortados da tua mão. Livre, mas ao mesmo tempo está morto. Puseste-me no abismo, no mais profundo, nas trevas e nas profundezas. Estou numa pior, estou para baixo, estou no fundo, estou no poço. Estou no poço. Sobre mim pesa o teu furor. Porque quando a gente pega pela depressão, você fica, onde foi que eu pequei? Será que Deus está me castigando por alguma coisa? Tudo isso vem na cabeça do deprimido. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. E aqui tem do meu lado, na minha tradução, não sei na sua aí, tem o Selá. Não está escrito aí? Selá. Selá significa, eu ainda vou pregar uma série sobre isso, pense nisso. Selá significa, pense nisso, no que acabou de ouvir, pense nisso. É uma pausa para pensar nisso. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Eu estou fechado. Olha aí, olha a outra definição. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída. Muito deprimido, falando, agora não tem nada, acabou. Não vejo saída. A minha vista desmaia por causa da minha aflição. Ah, Senhor, tenho clamado a Ti todo dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Até aí. Então, a depressão, biblicamente, está aí o quadro do que é uma depressão à luz da Bíblia. Ela existe, ela está na Bíblia, ninguém pode negar isso. São sentimentos, e são tantos os salmos que falam sobre isso. Salomão, no Eclesiastes 11, verso 8, ele fala dias de trevas. E Tiago, para mim, nesse versículo, ele diz o que é a nossa vida. É o binômio da vida. Tiago mostrou o que é a psiquiatria. É a psiquiatria bíblica, quando ele diz assim, está contente? O que ele manda fazer? Cante. Está triste? Ore. E essa tristeza pode ser pequena? Pode ser média? Pode ser profunda? Pode, mas ore. Está aqui o clamor do salmista. E se você notar o Salmo 89, é uma coisa maravilhosa, já é um apelo de quem saiu do fundo do poço. É um salmo de exaltação de quem saiu do fundo do poço. Então, queridos, está aqui biblicamente, ela é traduzida dessa maneira. Uns têm uma resistência emocional maior, lidam com fatos tristes porque têm um emocional maior. Outros são mais frágeis. Meu pai era forte. Ele chegava, levava aquelas galinhas, comprava no mercado, levava para matar em casa. Chegava lá, ele pegava o pescoço da galinha, tá! Eu fechava os olhos. Se dependesse de mim, não matava galinha nenhuma. E aquilo me fazia mal. Cada um reage de uma maneira. Uns há uma personalidade mais robusta, um emocional mais forte para enfrentar isso, as coisas da vida. Mas também não estão isentos de passar pela tristeza profunda. Hoje eu ouvi um pastor falando na rádio. É um programa que trazia uma mensagem e dizia assim: o ser humano pode viver feliz. Gente, essa palavra felicidade, ela é uma palavra muito utópica. Eu tenho lido a palavra do Senhor. O que eu leio na Bíblia é que na Bíblia, na nossa vida, nós temos bons momentos e maus momentos. Tiago fala, está contente? Bons momentos. Cante. Está triste? Ore. Então, como é que pode ser feliz um lugar onde você pode enterrar seu marido, sua mulher, pode enterrar seu pai, sua mãe, você tem que enfrentar a morte, enterrar uma filha, enterrar um filho, enterrar pessoas queridas, isso que nós estamos vendo aí.
Nesse mundo todo, gente, isso não pode, não existe felicidade aqui. Onde está a felicidade? É edênica. Ela é edênica. E é para isso que Jesus Cristo veio, para nos levar para lá, para usufruir essa felicidade na íntegra, sem depressão, sem doença, sem câncer, sem pandemia, nada. É levar o homem de volta para onde o homem saiu, com a maldição do pecado. Então, querido, está aqui, olha só. Dias de bênção nós teremos aqui, mas enfrentaremos muitas lutas. E uma das causas da depressão é a perca. As percas que nós temos aqui embaixo. A minha foi quando meu pai veio aqui, me visitou com a minha mãe aqui e tal, chegou lá em Santos e morreu. O negócio tão de repente, com 66 anos, foi um impacto para mim. Então, queridos, a depressão maltrata. Não pode haver felicidade onde existe a maldição do pecado, não tem. Felicidade tem que ser lá onde a Bíblia diz. Onde a Bíblia diz, nenhuma sequela da maldição entrará naquele lugar. Nenhuma. Aí sim, isso é felicidade. Como disse Davi, na tua presença o quê? Abundância de alegria. Abundância de alegria. Nunca mais se chorará, se lamentará, se pranteará, não terá dor, não terá morte, não tem nada dessa miséria. Isso é felicidade. Lá em cima com Cristo. Então, queridos, e a ação da depressão, para terminar isso aqui? A ação da depressão na mente fragilizada. O que a depressão é para uma mente que está fragilizada? Gente, mente fragilizada é exatamente nos momentos de percas, nos momentos de estresse, que eu já vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas a mente fragilizada, quando a pessoa está deprimida, eu não sei, vocês conhecem e também já devem ter passado por isso, e podem dizer, irmão, quando você está deprimido, minha irmã, você não tem um pensamento positivo, não tem uma coisa boa que venha na tua cabeça, só vem pensamento ruim, pensamento mal, pensamento depreciativo, e principalmente na mente do crente. É isso que eu quero falar agora. Não se preocupe, não se perturbe, que Deus conhece e nos aceitou como nós somos, e seu amor está acima de tudo, e a sua misericórdia triunfa sobre tudo. Quantas vezes eu mesmo perguntei para o Senhor: Senhor, por que tu te afastaste de mim? Eu procurava saber o que era, o que foi que eu fiz. Então vinha aquilo na minha mente: não, me afastei de você. Segundo o pensamento que me atormentava: será que eu não sou salvo? Como eu me queixo, será que eu não sou salvo? Senhor, se um salvo passa por isso, é? Aí é que entra o Salmo 40, é outra história. Tirou-me de um tremedal de lama. Aí entra o Salmo 73, questionamento do salmista com relação a Deus. Aí eu fui entendendo essas coisas. Mas olha os pensamentos que vêm na mente da gente: Senhor, a minha oração não passa do teto. Eu tenho algum pecado na minha vida que nunca foi confessado. Ô Senhor, será que eu sou salvo? Se Jesus voltar agora, eu vou subir? Quantas vezes eu me perguntei isso? Dona Ana sabe o que foi esse tempo para mim. Mas sempre ali, com a palavra, e depois vocês vão ver a bênção disso tudo. E uma outra coisa que envolve, que quando a depressão vem, é o desmazelo para conosco mesmo. É um desmazelo. Você não tem prazer de se vestir bem, você não tem prazer de, sabe, qualquer coisa serve. Desleixo. E além de não querer ver gente, o deprimido não quer ver gente. Ele quer ficar num lugar dele sem ter a participação de pessoas perto dele. Eu me lembro que comigo era assim. Quando a noite chegava, eu disse: ai, que bênção, agora eu vou dormir.
E quando amanhecia, eu dizia: ô Senhor, tem misericórdia. O pior é que eu vinha às vezes aqui para a igreja, atender gente aqui nesse gabinete. E eu ficava orando ao Senhor que ninguém venha me procurar hoje. Mas Deus estava trabalhando nisso, como trabalha na vida de todo crente. E aqui está, meus irmãos, uma coisa que a gente não quer ver pessoa, não quer ver gente, não quer estar no meio de gente. E a outra coisa também é o modo de se vestir, o modo de falar. Eu falei já, nós nos arrastamos. E Jesus disse para Pedro, no capítulo 26, verso 73 de Mateus, aquela turba falou, reconhecendo Pedro, que Pedro era um dos que andava com Jesus, né? A tua fala te denuncia. Olha, essa expressão de a tua fala te denuncia, pode ser geral isso na vida da gente. Os teus olhos te denunciam, a tua boca te denuncia, a tua roupa te denuncia, a tua postura te denuncia, se você está para cima, está para baixo. É verdade. E o deprimido, ele é assim. Normalmente os homens deixam crescer barba. Não estou dizendo que quem tem barba aqui está com depressão, mas eu estou falando com uma consequência de quem sofre da depressão, que normalmente não deixava a barba crescer, mas deixa, não tem, enfim, perde o prazer por essas coisas. Então essa é a ação. Diz a Bíblia: a tua fala te denuncia, o modo de andar, vestir, falar, nada de bons pensamentos. Mas aí eu quero, só para passar para o último ponto, lembrem-se. Vamos voltar para o texto que eu li lá do Salmo 18, verso 29. Salmo 18, verso 29. Lembre-se, com tudo isso que foi falado aqui, definindo a depressão, com essa definição toda, lembre-se, com o meu Deus eu quê? Eu salto a muralha. É uma muralha? É. Como tantas outras muralhas nós temos na vida. O câncer, vários tipos de doença, essas doenças fatais, letais, o infarto, tudo. Com o nosso Deus, nós saltamos essas muralhas. Porque, irmãos, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em quem? Em Cristo. E graças a Deus, porque para nós a morte, ela nos incomoda, porque nós não fomos feitos para morrer, então ela nos incomoda. Nós não temos medo de morrer, nós temos medo de como morrer, e é bom não confundir isso. E tem muito que crente não pode ter medo de morrer. Não, ter medo de morrer não, nós já nascemos condicionados a isso, pregamos isso, vamos morrer. Mas cuidado, porque como morrer? Então essas doenças nos atemorizam, mas em Cristo, irmãos, em Cristo, na hora que vier a dor, na hora que vier, porque todos aqui já passaram por uma dor, todos aqui pegaram no esquife de um caixão, todos já passaram por tanta dor. Cada banco da igreja, um pastor escreveu um livro, cada pessoa sentada num banco da igreja é um problema, a começar pelo púlpito. Tem um problema, enfrenta um problema, passa por problema, mas na força do Senhor, nós saltamos muralhas. E finalmente, para terminar, meus irmãos, os tipos de depressão. Aqui é rápido, aqui é rápido, aqui é rapidinho. Parece que o relógio é contra a gente mesmo, né? Impressionante. Olha aqui, tipos de depressão, Salmo 31, 9 e 10. Salmo 31, 9 e 10. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Que coisa, hein? Pegaram bem isso? No verso 12 ele diz assim: eu sou como um vaso quebrado. Lembra que lá ele fala um caco, aqui já falou um vaso quebrado. E para que serve um vaso quebrado? Um vaso quebrado? Então, nós temos 3 tipos de depressão. Aqui é rapidinho. Primeiro, aliás, para ser bem objetivo, temos outros tipos de depressão, mas essas 3 que eu vou tratar aqui,
são as mais normais, mais comuns. Primeiro, hereditária. É aquela que sua árvore genealógica, avô, bisavô, mãe, pai, sofre do problema, que é um quadro de família. Vem de família. Mas lembrem-se, eu continuo dizendo, ela é o efeito, há uma causa. E nunca se tratou a causa. Segundo, orgânica. É aquela depressão que é física. Ela é consequência de uma doença física. Como? Tireoide. A tireoide pode dar depressão. A anemia, quando você tem uma anemia profunda, você pode ter depressão. E outras coisas mais. A mulher, quando dá à luz, ela pode ter uma depressão pós-parto. E não são poucas, não. Muitas mulheres têm a depressão pós-parto. Então, existem outras doenças que podem dar como uma consequência a depressão. E a depressão reativa, que é a mais comum, e a endógena. A endógena é perigosa, porque essa aqui vai envolvendo a pessoa e tira a pessoa da realidade. A pessoa se fecha numa bolha e vive dentro daquela bolha. Então, ela tira a pessoa até da realidade. Essa não tem uma percentagem tão grande, mas ela existe. É chamada endógena. Mas a reativa é a que mais acontece. Por que é reativa? Está dizendo, ela é consequência, reação a alguma coisa. Então, os tipos de depressão reativa, e outras também na Bíblia, estão aqui. Por exemplo, primeiro, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo está falando das suas lutas pelo Evangelho, Paulo está falando o que foi que ele passou. Claro, muitas dessas coisas não seguiram adiante na Bíblia, ele resumiu muito isso aqui do que ele passou pessoalmente. Mas lá em 2 Coríntios, nesse capítulo, veja a expressão que ele usa aí, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O que foi isso aqui? O que levou ele a desesperar da vida? O que levou Paulo a entrar num desespero de vida? O estresse, o desgaste. Quando uma pessoa está desgastada, estressada, super estressada, ela está susceptível à depressão. Reação a um desgaste anormal. Há um desgaste muito além do que as suas forças físicas e emocionais podem suportar. Então aqui Paulo é esse exemplo. Ele mesmo fala, cheguei a desesperar da vida. E ainda depois, lá no capítulo 4, ele fala do que ele passou, açoites. Então juntou tudo isso, ele chegou até a ter desespero da vida. Que expressão forte, hein? Desespero da vida. Mas onde foi que Paulo encontrou o apoio para saltar aquela muralha? Posso todas as coisas, posso até ter uma depressão dessa, posso até morrer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, queridos, essa foi um exemplo na Bíblia de uma depressão reativa estressante. Uma depressão reativa de perdas. Noemi, tem tantos outros exemplos, mas Noemi foi um exemplo clássico. Ela partiu, havia uma fome em Judá, ela saiu, ela, o marido e 2 filhos. E o que aconteceu com essa mulher? Morreu o quê? Morreu o marido, ficou viúva. E ainda perdeu o quê? Os 2 filhos. Morreu o marido e 2 filhos. Ficaram duas noras com ela. Uma resolveu voltar para o seu povo. E Ruth a acompanhou. Então, para resumir, quando Noemi voltou para Belém, só com Ruth, o pessoal recebeu ela. Olha, não é Noemi essa? Quando falaram, oh, Noemi, ela falou, não, Noemi não. Noemi não. Sabe o que significa Noemi? Agradável. Aquela que é agradável. Não, Noemi não. Me chamem de Mara. Agora eu sou Mara. Por que Mara? Vede com que grande amargura eu estou. Perdi marido, perdi filhos.
Só voltou essa nora comigo, então eu sou Mara. Aí você lê o livro de Ruth e você vai ver que no final, Noemi se tornou Noemi. Salto muralhas na força do Senhor. E finalmente, dentro desses exemplos, para terminar, aí é que entra o pecado. Dona Ana já fez um sinalzinho ali. Uma consequência do pecado. A depressão pode ser consequência do pecado. E aqui é fácil falar isso, irmãos. Olha, o Salmo 32, Davi faz uma oração. Senhor, confessei-te o quê? O meu pecado. A minha iniquidade eu não ocultei. E tu, Senhor, perdoastes o meu pecado e a minha iniquidade. Por isso, todo aquele que te ama, orará a ti. Há tempo de te poder achar. Queridos irmãos, a consequência é quando o pecado fica encoberto. Quando há pecado e fica encoberto, aí vem depressão. E sabe por que a depressão vem? Guardem isso, que isso aqui vai nortear essas 3 mensagens. Gente, o que o deprimido precisa é falar. Falar. A causa está lá dentro. Eu vou deixar para contar a experiência do rato morto na outra vez. Pode chegar, pastor. Meu, irmãos, precisa falar. No capítulo 31 do livro de Jó, ele fala assim: ah, se eu tivesse ouvidos que me escutassem. E no capítulo 32 ele diz assim, já que ele achou os ouvidos, ele: permita que eu fale para me guarda essa palavra. Desafogar, sair do aperto, sair da depressão. Irmãos, o que um deprimido precisa fazer é bíblico. Falar. Enquanto me calei, Davi falou, os meus pecados me apodreceram. Emagreci até os ossos, a minha pele se apegar aos meus ossos. Até que te confessei. Aí foi aquele alívio, saiu do desespero, saiu da miséria, da angústia. Guarde isso. Tudo que um deprimido precisa fazer é falar e ter coragem para falar. E falar com ouvidos sábios que possam escutar e tenham para si o que orientar. Que Deus nos abençoe.